A boca com aspecto de tomei um pouquinho de sol, mesmo não tomando sol no inverno, né? Então, para fazer isso, eu recomendo utilizar o seguinte. Utilizar, em primeiro lugar, um bom hidratante labial, porque daí você prepara os lábios, porque senão acontece o quê? A boca acaba absorvendo o batom, achando que é o hidratante. Então, você tem que hidratar bem antes. Logo em seguida, você utiliza um bom lápis de boca. E o lápis está voltando, que ele tinha sido deixado meio de lado, Exatamente. Ele está voltando. E como que você utiliza? Você não vai utilizar aquele contorno marcado com uma boca clara, com um batom claro. Você pode utilizar o batom e o lápis mais ou menos do mesmo tom, né? Então você contorna a boca inteira com lápis de boca e você entra um pouco até o centro dos lábios. Tá. Dessa forma você não sai do contorno. Você utiliza, só mais um pouquinho a boca, até o finzinho, mas sem sair mesmo do contorno natural dos lábios. Dessa forma, até a parte interna dos lábios, sem sair. Dessa forma. Logo em seguida, para finalizar os lábios, de uma forma bem fácil, bem rápida, porque assim as pessoas falam, ah, mas o contorno labial, como é que eu vou utilizar o contorno labial no dia a dia? É muito fácil usar, você não tem que fazer aquele contorno absolutamente perfeito, é só você seguir realmente o contorno dos lábios. Você falou do hidratante, que já ajuda muito. Exatamente, porque daí o lápis labial não fica... ajuda muito, né? Daí você vai utilizar um batom cor de boca. Eu adoro batom cor de boca. Preenchendo até a parte interna dos lábios. Deixa eu fechar. Por que é super importante utilizar o batom depois do lápis? Porque assim, algumas pessoas perguntam, eu não posso usar só o contorno? Você pode usar só o contorno, mas assim, o hidratante, o batom, desculpa, ele ajuda a dar uma finalização bonita, assim, fica mais, fica mais hidratado, fica com um aspecto de boca mais saudável mesmo. Logo em seguida... E dura mais, né? E dura mais tempo, com certeza. Você vai retocar menos vezes. Logo em seguida, a gente vai utilizar um gloss incolor no centro dos lábios, não é para aplicar na boca toda. Por quê? Porque a gente não quer aquele aspecto de boca brilhante, aquele aspecto de boca excessivamente molhada. É fica só para muito deixar... exagerado, não fica? Exatamente, fica. Até porque para usar no dia a dia, incomoda um pouco, né? Porque você vai falar... Até para falar é ruim. E fica aquele efeito meio grudento, né? E para complementar o look de boca escura, é super importante a gente escolher de uma forma correta o blush. Então, várias pessoas perguntam, Marcelo, como que eu combino, como que eu coordeno o blush? Eu posso usar um blush bronzeante? Né, do blush. Para o inverno, não dá muito certo você utilizar um blush muito bronzeante. Por quê? Porque o corpo ele vai estar um pouco mais claro, né? Porque, enfim, as pessoas não tomam muito sol no inverno. Então, você tem que escolher... Eu nem no verão tomo mais. Pois é, né? Você tem que escolher um tom de blush que coordene com o tom do batom. Então você pensa, é lógico que você não tem que usar a mesma cor, mas, por exemplo, se você vai usar uma boca marrom, seria interessante usar um blush puxando para esse tom. Tá. Se você vai usar um tom mais avermelhado, mais uva, seria interessante você puxar para esses tons, que seriam uns tons mais quentes de blush. Pode mostrar esse estojo aí que tem umas tonalidades bem interessantes. Então vai do marrom até o vermelho, passando por esses tons. Tá lindo. Então, se você utiliza este tom de boca, você, consequentemente, tem que utilizar estes tons de blush, porque fica mais harmonioso. Para aplicar da forma correta o blush, você tem que pensar o seguinte. Para ficar natural, você não tem que fazer aquele aspecto de blush marcado, né? Listra. Isso, risca, né? Que a gente costuma chamar de blush cartão. Coloca um cartão e passa o blush, né? Você tem que vir aqui da orelha e seguir em direção ao centro da bochecha. Por quê?
porque justamente a parte fica mais colorida quando a gente sorri, quando a gente fica, quando a gente toma um pouquinho de sol mesmo, né? Eu gosto muito também de fazer isso, olha, seguir, passar pelo nariz e continuar. Você olha sempre o rostinho de uma criança corada, é o ponto certo de passar o blush, não é não, Marcelo? Exatamente. A criança coradinha, naturalmente, pronto. Exatamente. Então segue em direção às orelhas, coordenando. Então fica harmonioso. Para quem olha o batom e o blush combinando, fica harmonioso, fica bonito. Para complementar esse look, o que eu recomendo? Pouca maquiagem nos olhos. Eu gosto de fazer o seguinte, olha. Eu te perguntar. Ele começou o sentido inverso, mas eu tô adorando. Depois boca. Exatamente, blush. Exatamente. Você tinha preparado a pele dela com um pouquinho de base ou nada? A pele já está preparada com muito pouco produto, porque assim... está quase natural. Exatamente, usando pouco produto. Para esse inverno, o que eu notei durante as semanas de moda, vendo os desfiles, é que não está usando muito iluminador na pele. Então, assim, para esse inverno, a gente vai focar em alguns pontos do rosto. Por exemplo, utilizar um pouquinho de brilho na boca ou nos olhos, mas não iluminando o rosto todo, porque esse inverno é um pouco mais sóbrio, o inverno ele pede algo mais sério. Nos olhos, para complementar, eu não vou aplicar sombra, eu não vou aplicar nada aqui em cima, eu só vou utilizar um contorno do meio dos olhos até o final. Com lápis mesmo, então, Marcelo? Com um lápis de olho marrom, de uma forma bem discreta, porque assim, o foco para esse look de dia é a boca. Os olhos ficam em segundo plano. Então, como... Olha lá para cima, por favor. Como ela já teve muito trabalho fazendo a boca, você pode aplicar assim o lápis meio que borrando mesmo. Por quê? Porque é aí que vem a técnica. Você vai utilizar um pincel como esse em ponta fininho para esfumaçar levemente o lápis de olho. Olha para cima, por favor. Para não ficar marcado. Então isso, olha para cima, por favor. Isso faz com que fique natural, com que fique elegante, fecha o olho. E não fique com aquele aspecto muito de festa, porque parece só um sombreado mesmo nos olhos. E o marrom já suaviza, né? Exatamente. Então olha só como faz um efeito bonito e bem leve. Tá ótimo. Porque também, assim, você não pode pensar em aplicar muito produto, lá para baixo, nos olhos, quando você coloca em foco a boca. Então, menos nesse caso é mais, nos olhos. Um bom rímel, penteando bem os cílios. Olha como você tem um efeito bonito. Pro outro olho, pode fechar. Maquiagem é uma arte mesmo, né? E esse efeito é muito fácil de ser feito. Olha, você risca, você não precisa delinear exatamente os olhos, você não precisa fazer aquele contorno perfeito. Por quê? Porque você vai esfumar depois. Olha pra cima.